Deus continue abençoando a todos os irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma live denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na família imperial, ou seja, Macedo e suas filhas, né? A família imperial. Então, nós estamos aqui para mais uma denúncia e gostaria muito que assim que você tivesse acesso a esse vídeo, você compartilhasse ele com o máximo de pessoas que você pudesse, com amigos, no seu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, compartilhe. Nós temos um objetivo, fazer com que esse canal chegue a 100 mil inscritos. E se você ainda não é inscrito, então se inscreva no canal, dê aí o seu like, dê o seu like, que é muito importante, acione as notificações. Muitas pessoas me perguntam que hora que eu faço a live, não tem um horário, então por isso que é importante você acionar as notificações, porque aí todas as vezes que nós estivermos ao vivo ou colocarmos um vídeo, você é notificado, tá bom? Nós temos aí agora 34 pessoas ao vivo e 9 likes. É importante que você dê o seu like para que esse vídeo tenha uma relevância maior no YouTube, tá bom? E as pessoas que já estão participando aí através do Superchat, Gércio, Nice, também Éder Luiz, Vitor Santos, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo do fuso horário. E se você quiser apoiar o canal, você pode fazer através do Superchat, tá bom? Nós vamos então continuar aqui falando a respeito dos e-mails que eu recebi de uma ex-esposa de pastor que ficou durante 31 anos na instituição. E o marido dela, ela ainda é casada com o marido, né? Só que ele não é mais pastor. Eles foram pastores de igreja, foram regionais, estaduais e tomaram conta também de país. Então, ela diz assim, segue em anexo mais uma parte do e-mail. Apesar de ter tentado resumir o máximo, ficou longo, porém o senhor pode ler os textos e parágrafos que mais lhe interessam, ok? Por mim, não terá problema algum, como se desejar e ter paciência de ler tudo bem também. Ter esse espaço para escrever nos serve como desabafo, sabia? Sinto que após escrever esses e-mails, consegui tirar peso, ou melhor dizendo, toneladas de cima de mim, aliás, da minha alma. Então ela começa assim, o que vimos, presenciamos após subir a regional, estadual e logo líder de país. Enquanto éramos titular, tudo era mais light, afinal éramos novos de obra e como de casados. Porém, ao subir a regional, a coisa mudou. Meu marido chegava em casa nervoso, irritado, eu não entendia os motivos e depois de muito insistir, ele me falou que na reunião havia sido chamado de fraco, apesar da igreja ter dobrado de povo e oferta. Motivo, o bispo queria que quadriplicasse, pois disse que ele tinha potencial para isso. Então, a igreja dele, segundo ela, dobrava, mas o bispo queria que quadriplicasse. Dali para frente, foi piorando, só cobranças e mais cobranças. Relacionamento íntimo não existia, pois o marido só chegava de cabeça quente. Observação,
Isso é normal na vida de quase 90% dos pastores e bispos, ter um casamento de fachada. Falo isso pois, aos poucos, com muita discrição, fui perguntando às esposas, e todas viviam a mesma situação que eu. Com as cobranças, meu marido então mergulhou e começou praticamente a viver na igreja. Digo isso, pois inclusive aos sábados ele ia cedo para a igreja para buscar inspiração e assim crescer como o bispo queria. E conseguiu. A igreja não quadriplicou, e sim cresceu 6 vezes mais. Mal sabia meu marido que dali para frente ele seria não apenas um pastor, e sim um arrecadador, pois ele havia superado as expectativas do bispo responsável. E nisso, tudo quem sofria era eu, casada, porém solteira, pois mal via meu marido. Por crescer tanto assim, ele foi indicado para ser estadual, porém fora do Brasil. A IURD resolveu toda a documentação e fomos embora, sem sequer despedir da família que moram no Nordeste, pois disseram, não pode ter coração na família. Então, fomos. Ao chegar no destino final, fomos colocados para morar em um bom apartamento e numa igreja grande para quase 1.000 pessoas. Fora do Brasil, isso é uma catedral. E ali trabalhamos por longos anos naquele país. Sendo assim, crescemos a ponto de o líder do continente, preservarei seu nome, pois ainda estão na obra, quis conhecer meu marido. E um mês depois fomos dirigir um país. Então, eles foram tomar conta de um país. Foram tomar conta de um país e, diz ela, foi então que a verdadeira revelação das coisas aconteceram, pois, como líderes, participávamos de reuniões com o bispo Macedo. E ali, a partir dali, que nossos olhos começaram a se abrir. Eu que admirava tanto o bispo Macedo, desejava conhecer, sinceramente fiquei horrorizada como ele tratou a todos os líderes, chamando-nos de endemoniados e perturbados por não crescer da forma que ele queria. E disse, vocês não merecem estar aqui. Aqui é lugar para macho e vocês parecem maricas, fracos e fracos. Ao sair daquela reunião, pensei, meu Deus, aonde estou? Se isto é servir ao Senhor, não quero servir mais. Ao chegar no jantar, quer dizer, estavam os bispos reunidos, né? Ao chegar no jantar, estávamos todos temerosos, e estavam todos bispos grandes, sentados com suas esposas, e em cada lugar, cerveja, vinho e toda classe de bebida. Observação, hoje eu sei que beber uma taça de vinho não tem nada de errado. Afinal, Jesus transformou água em vinho. Mas, bispo, naquela época, eu era pura de tudo e jamais pensei que bebiam. E pior, vi a dona Cris, a dona Vivi, a dona Esther bebendo, riam alto. E pensei novamente, aonde estou? O que é isso? Devo estar sonhando. Meu marido só me disse, age naturalmente, mas já era tarde, pois de longe disseram, a menina está escandalizada. Isso é normal, minha filha. Bispo Alfredo, eu que cresci na igreja, tinha pai alcoólatra, ao ver aquilo fiquei meia perturbada, mas tentei disfarçar. Mas o bispo Macedo perguntou alto, quem mandou trazer esses líderes novos? Assim a gente não fica à vontade. Manda eles voltarem amanhã e depois será feita uma reunião para esses bebezinhos. E assim foi feito. Bom, as coisas foram acontecendo e o pior
veio acontecer. O líder responsável pelo continente ia visitar cada país, cada mês ou máximo cada 2 meses. Ao chegar lá, disse ao meu marido, para ser um dos nossos, tem que ter sangue frio. Me assustei, mas não sabia do que se tratava ter sangue frio. Até que no carro ele recebeu uma ligação do Brasil e ele só respondeu: consegue uma enfermeira, paga o que for preciso e manda desligar as máquinas. Deixa morrer logo. Não nos rende nada e agora só está dando gastos. O outro, do outro lado, disse: faremos isso e amanhã lhe darei notícias. Riu bastante e ele mudou de assunto. Dia seguinte fomos buscá-lo no hotel e novamente ligaram para ele dizendo que o tal já estava na glória. Fiquei perplexa, comecei a tremer na hora e me disse: vai se acostumando a ser líder dentro da IURD. É isso, minha filha. Tem que ter sangue frio para decidir. Fiquei uns 6 meses com depressão. Chorava muito, pois imaginei o seguinte: se fizeram isso com o pastor, poderia fazer com o meu marido. Passaram uns meses, fomos transferidos para USA, que seria Estados Unidos, e fomos ser regionais. Tinha amigos em Portugal que já nos contavam como era trabalhar com o bispo Freitas. Eram coisas tão fora do comum que não acreditávamos. Igualmente, minha amiga falava da dona Vivi. E só acreditei quando minha amiga me disse: tal dia e hora terá reunião. E como estamos distantes, assistimos via conferência. Esteja no Skype, que deixo você ouvir. Me pediu segredo, já que se alguém soubesse e fosse descoberto, eles poderiam pagar um preço alto. Óbvio que nunca falei nada, apenas agora aqui neste e-mail. Inclusive, minha amiga já nem na obra está, pois saíram. Eu ouvi toda a reunião da dona Vivi e confesso que se não tivesse ouvido, nunca acreditaria. Até que fomos transferidos para a Europa e para minha surpresa, fomos trabalhar com eles. E ali foi de fato revelado o que é fazer a obra na IURD. Ele que parece ser tão calmo e dona Vivi doce e meiga, me assustei com ambos. Ela fazia reuniões e nos chamava até de prostitutas. Nos ordenava que confessasse que não tínhamos o Espírito Santo. 90% das esposas confessaram não ter, pois as consequências eram grandes. Quando chegou na minha vez de confessar, não queria, porém sabia qual seria meu destino. Quando tinha reunião no sítio, que era toda quinta-feira, justamente no dia da nossa folga, tinha almoço. Ela cobrava as refeições, pois dizia: quando vamos ao shopping, pagamos, porque ela tinha que nos dar de graça. Outra situação que ficamos passados e horrorizados foi saber que a dona Vivi e algumas esposas de confiança dela foram ao Algarve para fazer topless. E as mesmas que foram com ela mostraram as fotos para a gente. E riam da dona Vivi, pois ela não tem seio, e diziam: vejam isso, ela se acha linda, fazer topless para bronzear essas uvinhas? Risos. Ela fazia reunião e dizia: vocês não são nada, são covardes, e têm que baixar a cabeça para mim, porque eu sou o genro do Bispo Macedo e nada acontece comigo. Podem enviar quantos e-mails desejem, mas ninguém os livra das minhas mãos, pois quem controla os e-mails dele somos nós, e a Vivi e a Cristiane
davam gargalhadas. Bom, eu estou lendo o e-mail, tem coisas aqui que eu não posso confirmar, por exemplo, essa questão do topless mesmo, mas já 3 pessoas me falaram isso, e a história é a mesma, 3 pessoas diferentes já me falaram isso. Inclusive, ela manda um outro e-mail falando a respeito só dessa questão do topless, que eu vou falar no outro vídeo. Então, eu não vi ela fazendo. Agora, essa questão de bebida, a questão dos e-mails, quem manda e-mail para o Bispo Macedo perde tempo, porque o Bispo Macedo não recebe os e-mails. bispomacedo.com, não sei o quê. Não é. Era o Romualdo que recebia, agora deve ser o Renato que recebe, ou o Júlio que recebe. O Bispo Macedo não recebe e-mail do povão, não. Do povo, não. Dos obreiros, não. Entendeu? O e-mail dele é só para resolver coisas ali da Record e talvez com alguns bispos aí de países, né? Ele, no caso Júlio Freitas, tinha uma cópia da chave da casa dos pastores e sempre alguém dizia que tinham entrado na casa deles. Inclusive na minha entraram e reviraram nossas roupas, sapatos. Não sei o que buscavam. A dona Vivi, no dia de folga, pedia para as esposas ir passear com ela, já que o marido, não saía com ela. O país ficou perplexo. O país, no caso, talvez onde a Vivi estava, no caso, talvez lá em Portugal. O país ficou perplexo quando a dona Vivi quebrou o estúdio de TV, pois não estava satisfeita com a cor de uma cadeira e queria outra, e seu marido não tinha autorizado a compra. Pense no estrago que ela fez. Outra situação que, para as esposas em geral, era motivo de angústia, era o Godlywood. Acho que agora acabou o Godlywood, aquele grupo fechado, com aquelas imposições todas, com aquelas tarefas todas. Esse grupo acho que acabou nesse sentido. Então, era o Godlywood. Eram tarefas mais tarefas, reuniões de 4 horas e pior, para nos humilhar perante todos do país e Europa. Enfim, momentos, situações que, por mais que queiramos, não saem da nossa mente. Ficaram marcas dolorosas que desejo de todo o coração esquecer, mas para assim seguir minha vida em frente. Com tudo isso, hoje não desejo ter nenhuma responsabilidade dentro de igreja nenhuma. Ficaram traumas, muitos traumas. Aconteceram tantas situações que, se for escrever aqui, daria inumeráveis folhas. Porém, acho que já deu para as pessoas entenderem como é ser pastor e esposa da Iurde. Então, ainda tem mais um e-mail onde ela vai detalhar essa situação do topless, essa situação do topless. E nós denunciamos aqui a hipocrisia, porque principalmente o Júlio e a Vivi, quando nós saímos lá de Portugal, eles, olha, para os pastores, para os obreiros, até publicamente nas reuniões, eles não nos poupavam de jeito nenhum. Não nos poupavam de jeito nenhum. Praticamente falavam todos os dias a nosso respeito. Inclusive, eu até me lembro que eu liguei uma vez, já estava fora, e o Júlio, falando de mim em Portugal, lá em Portugal, eu me lembro, eu já tinha saído, estava em Minas Gerais, não estava falando absolutamente nada da instituição. Eu ainda liguei para o Clodomir na época. O Clodomir estava tomando conta do Brasil. Liguei para ele e falei: Clodomir, o Júlio e a Vivi estão lá em Portugal denegrindo a minha imagem, denegrindo a imagem da minha esposa.
Ainda falei assim para ele: por favor, você fala com o bispo para falar com eles, para eles me esquecerem que eu estou aqui fazendo. Na época eu tinha aberto uma igreja, e queria seguir, né, fazendo o meu trabalho, mas eles não me deixavam em paz. Só para você ter uma ideia, o Júlio mandou fazer um folheto com a minha imagem, montando a minha imagem numa cama, montou a minha imagem numa cama com várias mulheres, e botou a imagem também de outras esposas, outros pastores, e distribuiu lá em Portugal. Distribuiu, mandou soltar esses folhetos com essas imagens montadas. Então, nós estamos denunciando a hipocrisia deles. Que eu não sabia, ou Vivi, que você tinha feito isso. Topless. Você, Vivi, fazer topless. Você que é tão santa. Você já falou para o seu pai, Vivi? Você já falou para o Macedo que você fez topless no Algarve? Algarve, para quem não sabe, é um lugar de praia lá em Portugal. Você já falou para o seu pai, Vivi, que você fez isso? Inclusive, tem uma esposa, pelas informações, que tem essas fotos, e ela, segundo as informações do e-mail que nós vamos ler amanhã, ela lhe chantageou com essas fotos. Você já falou para o seu pai, Vivi? Você que tanto denegriu a nossa imagem, que tanto falou da gente em Portugal, né? Na verdade, vocês estavam com medo porque eu tinha aberto a igreja e vocês estavam com medo de perder pessoas para a igreja que eu havia aberto. E aí fizeram o que fizeram com a nossa imagem. Então, eu quero saber se você já falou isso para as esposas, que você tanto cobrou delas, que elas confessassem que não tinham o Espírito Santo, que não eram nascidas de Deus, né? Você já fez isso, Vivi? E espera amanhã, que no vídeo, né? Espere que amanhã no vídeo eu vou detalhar o e-mail que essa ex-esposa me mandou, falando a respeito dessas fotos e das esposas, ou da esposa que chantageou você, de acordo com o e-mail. Então fica aqui mais esse vídeo. Quero pedir a você, temos 191 pessoas aí ao vivo, por favor, dê o seu like, são 70 likes agora, dê o seu like, é muito importante fazer esse vídeo subir, fazer esse vídeo chegar a outras pessoas, tá bom? E, mais uma vez, se inscreva no canal, vamos chegar a 100 mil inscritos. Conto com a sua ajuda para chegarmos a 100 mil inscritos. Quero mandar um abraço para todos que estão aí assistindo, né? E para todos os que vão assistir também. Então, amanhã, mais ou menos esse horário, mais uma live. E falando detalhadamente a questão dessa situação aí da Vivi e do Topless. Um forte abraço e vamos em frente.
be bacon. So anytime you stop me, you want your rock up, rock on you.